Olá, sejam bem-vindos a mais um número do Regulação da Economia. Está em curso desde 2020 o Plano Estratégico da ARMA para o triênio 2020-2022. Trata-se, pois, de um documento aprovado pelo Conselho de Administração da ARMA em 2019 que visa, entre outros propósitos, conferir robustez institucional à agência, orientar e proporcionar um serviço de excelência aos consumidores e às empresas reguladas que detêm um papel fundamental na economia e desenvolvimento do país. Para ajudar-nos a conhecer melhor este documento de gestão estratégica e fazer uma avaliação de implementação a meio percurso, estaremos à conversa mais à frente no programa com o administrador da ARMA, Dr. Almerido Fonseca. Mas antes convidámo-lo a assistir uma reportagem sobre os principais acontecimentos que marcaram a agenda informativa na ARMA nos últimos 15 dias com Carlos Sá Nogueira. Combater o fosso digital para a construção da resiliência social na era pós-Covid-19 foi mote de uma webinar que a Agência Reguladora Multissetorial da Economia promoveu na passada segunda-feira, 17 de maio, alusiva ao Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade de Informação, este ano sob o lema Acelerar a Transformação Digital em Tempos Desafiadores. Para o Presidente do Conselho de Administração da ARMA, Isaías Barreto da Rosa, o tema desta webinar visa justamente alertar e sensibilizar os poderes públicos para a necessidade de combater o fosso digital, quanto mais não seja numa altura particularmente adversa e complicada por causa da pandemia de Covid-19. Efetivamente, à escala planetária, enfrentamos grandes desafios no acesso equitativo às tecnologias de informação. Nós constatamos que, por exemplo, atualmente temos no mundo 3,7 mil milhões de pessoas que não estão conectadas. E em África nós precisamos, até 2030, de qualquer coisa como 100 mil milhões de dólares para interligar, para ligar à internet as pessoas que neste momento não estão conectadas. E em Cabo Verde nós temos igualmente a necessidade de combater esse fosso digital. Temos uma taxa de penetração bastante interessante, 80%, mas temos 20% da nossa população que ainda não está conectada. Naturalmente, se nos compararmos com o continente africano, em África a taxa de penetração na internet ronda os 43%, a média mundial à volta dos 60%, em Cabo Verde temos 80%. Mas aqui no nosso país nós temos igualmente o desafio de fazer com que os preços estejam cada vez mais próximos do poder de compra da população. A pandemia da Covid-19 levou a um aumento exponencial da utilização destes serviços, com o teletrabalho, com a massificação do e-learning e com um aumento exponencial também da pressão sobre os operadores de comunicações eletrónicas. E neste quadro nós precisamos, efetivamente, fazer com que os preços sejam ainda mais próximos do poder de compra da população para que esse fosso digital possa ser minimizado. E, portanto, é neste quadro que se insere essa webinar e no âmbito, mais uma vez, das comemorações do Dia Mundial das Telecomunicações. E estava a pronunciar-se sobre o elevado preço das linhas de acesso à internet em Cabo Verde, como sendo um dos empecilhos para colmatar o fosso digital, numa altura em que, segundo os dados do último relatório estatístico das comunicações eletrónicas no arquipélago, apontam para uma taxa de penetração da internet de 80%, o PCA da ARMA disse: o preço das linhas de acesso à internet em Cabo Verde é mais barato do que em muitos países africanos, e é mais caro que alguns. É mais barato do que países como o Zimbábue, por exemplo, onde, digamos, 1 gigabyte de dados para acesso à internet móvel ultrapassa os $60. E em Cabo Verde a média ronda os 400, 500 escudos se não estivermos a falar em pacotes promocionais. Ora, este preço é superior ao que é praticado, por exemplo, na Nigéria, na Côte d'Ivoire, na Guiné-Conakry, etc. E é mais caro, portanto, é mais caro do que nesses países e é mais barato também que vários outros países. Contudo, nós temos que olhar para a nossa realidade, não é? E na nossa realidade nós temos uma taxa de penetração, mais uma vez, que é quase o dobro daquilo que existe no continente africano, mas temos a hipótese de fazer com que os preços sejam mais concorrenciais. E este deve ser um desafio de todos, da entidade reguladora, na perspectiva de criar condições cada vez melhores de sã concorrência no mercado, e obviamente também poderão eventualmente existir políticas públicas para o incentivo
para incentivar, digamos assim, o acesso à internet e preços cada vez mais competitivos. Recorde-se que esta webinar teve como oradores a engenheira Ana Lima, diretora do Departamento de Gestão e Controlo de Espectro na ARME, o engenheiro Juvinal Pereira, presidente da Comissão de Implementação do SENIAC, o sociólogo Henrique Varela e moderada pela engenheira Suzete Centeio, do Departamento das Tecnologias de Informação na ARME. Na semana de 10 a 14 de maio, as variações médias das cotações do petróleo registraram uma subida de 0,13%. A semana iniciou-se com uma subida de 0,15% relativamente à sexta-feira anterior. A cotação média ficou em 68,19 dólares, um decréscimo de 0,13% em relação à semana anterior. Relativamente ao mês de abril, a variação média do preço do petróleo manteve um aumento de 5,08%. Recorde-se que na semana de 10 a 14 de maio, as cotações médias dos derivados de petróleo comercializados em Cabo Verde tiveram uma ligeira tendência de crescimento na ordem de 0,08%. Já em relação à semana anterior, o jet A1, o gasóleo 10 ppm e o fuel óleo tiveram aumentos médios entre 0,44%, 0,29% e 0,23% respectivamente. Entretanto, as cotações do butano e da gasolina tiveram decréscimos entre 3,34% e 1,57% respectivamente. Relativamente ao mês de abril, a variação média do preço dos derivados de petróleo sofreu um aumento de 4,58%, representando um decréscimo de 0,43% relativamente à semana anterior. Como anunciamos no início do programa, temos connosco o administrador da ARME, Dr. Almerindo Fonseca, a quem saudamos e agradecemos pela sua disponibilidade para fazer-nos uma avaliação a meio percurso de implementação do plano estratégico da ARME para o triênio 2020-2022. Sr. Administrador, muito obrigada pela sua presença. Na sequência da tomada de posse dos membros do Conselho de Administração da ARME, 26 de novembro de 2018, foi aprovado, portanto, no ano seguinte, o plano estratégico da ARME para o triênio 2020-2022. Chegado a este ponto, gostávamos de fazer uma avaliação a meio percurso para aferir o nível, portanto, de implementação e desafios futuros deste instrumento de gestão. Senhor Administrador, para iniciarmos esta conversa, propunhamos, portanto, que nos fizesse uma breve apresentação deste plano estratégico da ARME para os anos 2020 e 2022. O grande desafio era criar, portanto, deste plano, foi exatamente criar uma instituição, portanto, aliás, desenhar as linhas estratégicas numa nova instituição, aproveitando toda a experiência passada das duas agências, a capacidade técnica das duas agências para enfrentar, portanto, os desafios que o Governo, portanto, decidiu enfrentar com a regulação multissetorial, portanto, com a racionalização do sistema de regulação nesses setores abrangidos. O plano, eu devo dizer, portanto, que nasceu em um contexto muito especial, porque nós aproveitamos, em vez de recorrer a uma consultoria externa, aproveitamos, portanto, a prata da casa, não é? Para exatamente tirar proveito de toda a experiência que tinham. E foi um desafio muito interessante. Fez-se, portanto, encontros diversos para a elaboração do nosso plano. Os eixos estratégicos que nós, à partida, erguemos foram os seguintes. Em primeiro lugar, era garantir a excelência do modelo de regulação. Isso significa que nós íamos aproveitar também as melhores práticas internacionais, não é? E buscar, portanto,
conhecer o processo de regulação lá fora, nas várias instituições, também criar um modelo de regulação participativa em que todos os players, todas as empresas reguladas, os setores do Estado que abrangem, que regulam também esses setores, participam no processo, também os consumidores, através da Associação Nacional, Associação de Defesa dos Consumidores, e garantir também a contínua credibilidade e qualidade regulatória. No âmbito do segundo vetor estratégico, nós procuramos promover o desenvolvimento, portanto, objetivos para o desenvolvimento dos setores regulados. Neste âmbito, procuramos melhorar a monitorização e supervisão dos setores regulados, promover o bom desempenho das empresas e entidades reguladas e os legítimos interesses dos consumidores. E, por fim, portanto, o terceiro vetor, a garantia da excelência institucional. Portanto, nós fomos também procurar os objetivos para alinhar, portanto, a estratégia de gestão de recursos internos ao modelo, portanto, à nossa estratégia, portanto, desenhada. Criamos um conjunto de regulamentos para os diversos setores, ou então atualizamos, porque já são setores que estavam sendo regulados no passado, adaptamos ou atualizamos as medidas regulatórias, começando, como eu já disse, pela elaboração e aprovação dos regulamentos. Neste momento, o que se pode, portanto, a meio percurso, o que é que nós podemos dizer é que, no conjunto, o plano está sendo implementado, não é? Está sendo implementado, com algum atraso devido, portanto, à situação pandémica, mas com um balanço muito positivo. Sim, senhor. Administrador, muito obrigada pelo também esclarecimento aqui. A nossa segunda questão, de que forma a ARME pretende, neste caso, promover um modelo de regulação participativa em ordem a garantir a excelência na regulação dos mercados em Cabo Verde? Como é que vamos fazer isso? Portanto, em primeiro lugar, é melhorar a participação dos players, dos principais players, no processo de regulação. Nós, neste momento, para além desta regulação independente que já fazemos, nós sabemos que há também a regulação não independente. Há outros institutos ou departamentos estatais que fazem a regulação. O que nós pretendemos com este objetivo, portanto, e já está sendo implementado, é encontros frequentes, é estabelecer, portanto, contactos com os outros players que estão na regulação desses setores, por forma, portanto, a melhor coordenar a regulação desses setores. No segundo nível, nós também melhoramos a interface com as reguladas. Portanto, neste momento já temos plataformas, portanto, e sistema de troca de informações, portanto, circulação de informação entre a agência e as reguladas bem melhoradas. Já temos um conjunto o sistema de informação da própria agência, portanto, que permite irmos regularmente obter toda a informação. E, por último, a comunicação também com o próprio público. Não é? Neste momento, através do portal do consumidor, através de outras plataformas, estamos a tentar aproximar do público, das reguladas, e passar a informação. Muito obrigada. Melhorar a monitorização e supervisão dos setores regulados são, para já, um dos grandes propósitos estratégicos do plano para o triênio 2020-2022. A nossa questão é: como a ARME pretende atingir este desidrato? Aqui, provavelmente, é o cerne do todo o processo da regulação. Portanto, nós, a regulação, através da regulação, estabelecemos algumas medidas, impomos algumas
medidas, aliás, estamos inclusive a fixar preços e tarifas, temos a acompanhar as empresas, temos que acompanhar as empresas e os setores, temos que ter toda a informação sobre a evolução dos setores. Porquê? Porque é preciso saber, portanto, se efetivamente porque são serviços e bens considerados essenciais, convém ter, portanto, permanentemente o ponto sobre a evolução desses setores. Pretendemos conhecer a situação financeira das empresas, não é? Reguladas, saber se a cobertura que estão a pretender, ou que é imposto por lei e por medidas regulatórias, está sendo feita. Saber, portanto, quando falo de cobertura, portanto, cobertura de serviços. Saber, portanto, e a outra forma também de defender os interesses dos consumidores. É saber se as empresas, como neste momento, com a situação pandémica, saber qual é a situação das empresas, se estão em condições de prestar serviços, se estão em condições de continuidade de serviço, não é? Portanto, se tem sustentabilidade económica e financeira para continuar a fazer o que está a fazer. Muito obrigada. Alinhar o modelo de gestão às orientações estratégicas é finalmente um dos objetivos que estão elencados no terceiro vetor, estatuído pelo plano estratégico, a fim de garantir, neste caso, a excelência institucional, Sr. Administrador. Como é que vai a ARME fazer todo este alinhamento? Portanto, aqui a ARME, é preciso ver que a ARME tem, neste momento, vários setores sobre a sua jurisdição. Portanto, é preciso ter um modelo de gestão que, para atingir, portanto, a excelência institucional, com uma organização que seja a mais moderna, portanto, uma organização, um sistema de gestão com a capacidade de acompanhar, portanto, tudo o que nós já dissemos aqui, portanto, acompanhar esses setores. A organização, a estrutura orgânica deve ser feita por forma e a delegação de competências, porque são setores que temos vários departamentos, cada departamento com a capacidade técnica e organização também para poder acompanhar, portanto, os vários setores. Portanto, cada setor nós temos departamentos por setor de atividade praticamente, e cada setor organizado da melhor forma possível. Neste momento implementamos o sistema de um software de gestão que faz essa monitorização e controle das atividades e dos projetos que estão em curso. Muito obrigada. E, Sr. Administrador, para nós finalizarmos esta conversa, pedia-lhe que, portanto, partilhasse connosco os principais constrangimentos encontrados na implementação desse plano, os desafios futuros e como pensa superá-los numa altura em que o mundo enfrenta uma das piores crises pandémicas da sua história, que é a pandemia da Covid-19. Naturalmente, portanto, tudo que é consequência dessa pandemia tem atrasado a implementação do nosso plano. Não é? Por outro lado, nós temos também outros constrangimentos neste momento, portanto, a começar pela sustentabilidade financeira da própria agência. Portanto, a agência foi criada com os recursos humanos e os demais recursos das duas anteriores agências, das distintas agências, e com a intenção de se fazer, portanto, a racionalização. Portanto, neste momento, há claramente a necessidade de se fazer, portanto, uma melhor gestão financeira da agência, não é? E temos algum impasse, nós estamos neste momento num impasse, aliás, em relação à própria definição das tarefas, das competências da agência, porque a agência foi criada para fazer a regulação técnica e económica desses setores, e passado 2 anos, praticamente 3 anos, ainda não há uma definição clara ou não, uma transferência da regulação técnica. Portanto, o que condiciona, portanto, a própria formatação do nosso organograma. Não sabemos ainda se entra ou não entra a regulação técnica,
Portanto, isso condiciona o futuro da agência. Por outro lado, também a capacitação técnica dos quadros da agência. Não é? Com esta crise, a dificuldade de deslocações, o plano de formação que tivemos nesse âmbito também não foi concluído, está muito atrasado e condicionado pela crise. São esses os principais constrangimentos. Sr. Administrador, muito obrigada pela sua presença no programa. Obrigada. Obrigado. E com esta conversa com o administrador da ARME, o Dr. Almerindo Fonseca, chegamos ao fim de mais um número do Regulação da Economia, um programa da ARME onde o rigor e a ética de informação sobre os setores regulados são o nosso compromisso. Gratos pela vossa atenção, convidamos-la a seguir-nos ainda nas nossas plataformas do YouTube, Facebook, Twitter e LinkedIn. Marcamos assim um novo encontro consigo para daqui a 15 dias. Até lá, fique bem e proteja-se a si e aos outros.